Olá, estamos iniciando mais um dia do Festival Sertão Alternativo, que é um festival de artes integradas de Afogados da Engazeira, Pernambuco. Este ano estamos fazendo tudo online e ontem, no primeiro dia, nós tivemos oficina, tivemos roda de diálogo, shows, e hoje vamos para a nossa primeira ação, que é o lançamento de um livro. E aí nós vamos conversar com ela, que é socióloga, antropóloga, professora, escritora, agitadora cultural. É de Recife e atualmente mora no sertão do Alto Pajeú, em Serra Talhada. Estamos falando de Paula Santana. Seja bem-vinda. Ê! Obrigada, Laís. Prazer imenso estar aqui. Eu sou uma grande entusiasta do Festival Sertão Alternativo. Sempre que podia, ia assistir o festival, dormia em Afogados, acompanhava todas as atividades. Estou devendo uma participação oferecendo uma oficina, porque eu acho que esse processo de formação que vocês oferecem fecha com chave de ouro, né, essa articulação entre cultura e educação. E eu estou muito contente de poder lançar meu primeiro livro aqui com vocês. Nossa, você não imagina a nossa alegria também de fazer parte dessa história, Paulo, e estar aqui lançando em primeira mão, né? Digamos isso. E aí, seu livro, né? Quem viu aí a programação, se chama Os Cheiros do Vento Sul. É algo tão sinestésico, né? Digamos assim. E aí eu fiquei imaginando, Paula, o que seria esse cheiro, que ventos seriam esses. E assim, conta um pouco para a gente como é que foi a questão do processo de criação e dá uma pitadinha assim para a galera ficar com vontade de ler o livro. O livro ele é sinestésico mesmo, Laí. É um livro cartoneiro e ele tem cheiro. Ele tem cheiro de canela, ele tem cheiro de alecrim, ele tem cheiro de camomila. E a ideia é propiciar mesmo essa experiência para quem vai ler, né, de aproximação com tudo que surge ali na história. Você, no começo, disse que eu sou socióloga, que eu sou antropóloga, que eu sou do Recife, que eu estou vivendo no sertão do Pajeú e que eu escrevo também. E a minha literatura, ela precisa dessa comunhão de fazeres, de formas de existir no mundo. A minha literatura, ela nasce disso, e Os Cheiros do Vento Sul é, de alguma maneira, a irradiação de uma forma de enxergar o mundo, que está muito alinhavada nesse meu espírito de antropóloga, né, de tentar entender, de compreender como se dão as relações sociais, as nossas inserções nos meios culturais, nos sistemas de símbolos. E eu entendo que o mundo ele foi construído a partir de uma simetria entre norte e sul, uma simetria tão severa que na semana passada a gente estava acompanhando, né, com olhos vidrados na internet, as eleições nos Estados Unidos da América, né, porque, de alguma maneira, a geopolítica mundial ela vai ser redefinida a partir daquele resultado. Então, o mundo ele se conformou dessa forma a partir do imperialismo, a partir das lógicas de colonização. A gente ficou aqui abaixo da linha do Equador no sul, e eu costumo dizer que muito da transformação, das mudanças, hão de vir do sul. Né? Isso não sou eu que estou dizendo, obviamente, mas é a minha forma de entender o mundo. Tem várias autoras e autores que estão pensando a partir disso, e a gente tem visto essas mudanças acontecendo. Aconteceu agora recentemente na Bolívia, depois de passarem por um golpe militar, mais uma vez os povos indígenas tomaram poder de maneira democrática, justa, de direito. Aconteceu na Argentina, e eu acho que os cheiros do Vento Sul vão chegar logo aqui pelo Brasil também, e a gente vai ter uma guinada onde a gente vai acessar mais direitos, justiça social, e a obra, de alguma maneira, trata dessa esperança, né? Trata desse anseio, desse desejo de mudança, que vem de lugares que muitas vezes a gente não enxerga, a gente não vê, que estão invisibilizados, né? Por essa história perversa, por essa geopolítica, por essa colonização dos saberes, das formas de pensar, de entender o mundo. E aí a minha personagem, que de alguma maneira dialoga muito com quem eu sou, com as minhas andanças no mundo, ela vai aprendendo, escutando e aprendendo, entrando no interior do Brasil, no sertão de Pernambuco, num sertão que nem sempre está muito claro ali que sertão é esse, né? Pensando na Amazônia, mas escrevendo no alto da Serra do Arapuá, em Carnalveira da Penha, e ela se esperança a partir dessas vivências, desses contatos com mulheres diversas que ela encontra no caminho. Poxa, que massa, Paula. E aí tu fala que é cartoneira, né?
Eu conheço, mas talvez nem todo mundo que esteja nos vendo, nos assistindo, conheça. Poderia falar um pouco que tipo de processo é esse? Com muito gosto. O movimento cartoneiro ele nasce na Argentina em 2001, quando a Argentina passou por uma crise econômica muito parecida com essa crise que a gente está vivendo aqui no Brasil. Não faz muito tempo a gente estava debatendo sobre a taxação dos livros, a dificuldade do acesso que as pessoas mais pobres, menos favorecidas materialmente vão ter para comprar livros, o impacto disso na educação, nas artes, de uma maneira geral, não somente na literatura. E em 2001 a Argentina foi solapada por uma crise dessas e, de repente, não se produzia mais livros. Se percebeu, né, que a indústria de produção de livros ela tinha falido e os livros já não chegavam mais às livrarias, as livrarias também estavam falindo, estavam fechando. E aí um escritor que eu estudei a obra dele na minha tese de doutorado, chamado Washington Cucurto, que é um escritor de origem paraguaia, guarani, que dialoga muito, né, com esses hibridismos da sociedade argentina, ele decidiu fazer um projeto que visava trazer para a cadeia de produção pessoas que tinham perdido os seus empregos e estavam nas ruas da Argentina catando papelão para sobreviver e vendendo esse papelão para grandes empresas da área da reciclagem a preços irrisórios, 25 centavos, né, 2 quilos de papelão. E tinham que trabalhar muito para conseguir colocar comida na mesa. E aí ele pensou em produzir livros com capa de papelão. Papelão em espanhol é cartão, e é por isso que é movimento cartoneiro ou livro cartoneiro, porque vem do espanhol. E ali nasce a Heloísa Cartoneira, que é uma das primeiras cartoneiras do mundo. Esse projeto ele vai se irradiando na lógica da economia solidária. O Assunto Curto passa a dar oficinas no mundo todo, inclusive algumas aqui no Brasil, que fizeram surgir as primeiras oficinas cartoneiras daqui. E o que é interessante é que essas trabalhadoras, que majoritariamente eram mulheres, muito precarizadas, que tinham filhos, elas deixavam os filhos trabalhando na cartoneira, né, pintando as capas de livro e tal, e sabiam que as crianças estavam sendo cuidadas ali, alimentadas, enquanto elas catavam o papelão. A cartoneira comprava o papelão pelo dobro do valor das grandes empresas para essas mulheres, e muitas dessas mulheres, de repente, passaram a se ver como escritoras, né, podendo publicar de maneira independente seus poemas, as suas ideias, né, os seus pensamentos. E várias escritoras nasceram do movimento cartoneiro na Argentina, mulheres pobres, mulheres indígenas, né, mulheres que estão fora da cadeia produtiva, tentando cuidar dos seus filhos. E é uma coisa muito interessante, muito bonita, porque vai na contramão da lógica do livro, né? O livro que a gente valoriza tanto como objeto, né? Tem gente que adora cheirar o livro, tem gente que não risca o livro. Compre e não lê. Só para dizer Compre que e não tem. lê, pois é. Mas aí é aquele alento, né? Um dia a gente vai conseguir dar conta das leituras, né, Laís? E aí o livro cartoneiro não, né? É um livro de brincadeira, é um livro que as crianças fazem junto com suas mães, é um livro que quebra com esse objeto, né, aurático que é o livro para a gente. A capa é de papelão, a capa é feita ali com uma tinta guache qualquer, ou desenhada na caneta, ou com uma colagem, mas ao mesmo tempo ele é arte também, né? Porque cada livro é único. E aí, obviamente, quando eu pensei em lançar o meu primeiro livro solo, não podia ser diferente. Eu não ia correr para uma grande editora, eu não ia me submeter a determinados padrões hegemônicos. E aí eu fundei uma cartoneira com Robson Farias, de Triunfo, e Rodrigo Aquino, que é designer. Robson Farias é muito artista, é formado em letras. Foi meu estudante na UFRPE-UASP, meu orientando, a gente trabalha junto no grupo de pesquisa Macondo. E aí eu me juntei com eles dois para a gente fundar a Baleia Cartoneira. E a ideia é que, a partir daí, de repente, a gente consiga publicar outras obras aqui na região, de quem se interessar. Eu estou bem empolgada com isso. E é um livro que tem essa pegada. Ele é sinestésico, a capa é de papelão, né? A gente tem uma ruptura aqui na forma de apresentação dos capítulos, páginas menores, páginas maiores. É uma grande brincadeira, mas também um grande exercício, né? De estética e de contra-estética mesmo, né? A ideia é quebrar com os padrões da grande indústria de livro. Mas eu estou curiosa. Você mostrando assim a vontade mesmo de pegar. Eu vou mandar um para você, nem se apeguei, Laída. Você já está aqui na minha lista das primeiras pessoas que vão receber o livro. Olha, e por que esse nome é para baleia?
Baleia é uma personagem icônica, né, da literatura brasileira, De da Vidas obra de Secas, é? Graciliano Ramos, de Vidas Secas. Sim. E, curiosamente, hoje no Brasil a gente tem falado muito, né, tem exaltado muito a coisa do cachorro caramelo, né, vira-lata, sem raça definida, que é o Sim. grande emblema do Brasil. E Baleia é essa personagem, né, a personagem mais eloquente da obra, quem mais É. fala, quem mais pensa, e Isso. é a cara do sertão, é a cara dessas relações contraditórias da gente com o mundo, né? Os cachorros aqui têm nome de peixe, é piaba, baleia, né? E a gente não tem mar, né? Então tem essa Sim. grande brincadeira, né? Da Uhum. literatura de Graciliano, que eu acho que dialoga muito com o que a gente vive aqui, no final das Sim. contas, e é uma homenagem. Massa. Ô, Paula, aí você falou o nome dos meninos. Tem mais outras pessoas que estão aí junto com você na produção desse livro? Por enquanto somos nós três, mas obviamente Uhum. depois que a gente lançar esse livro, o projeto pode se alargar, pode ser que eu saia de cena e fique os meninos com outras pessoas, né? É um grande projeto Aham. anarquista que pode ganhar muitas formas. Boa. Anarquismo. Olha, e o livro, assim, tem prefácio, pós-fácio, alguma coisa? Sim, Laê. E o prefácio, para mim, é uma alegria poder falar dele. É um diálogo meu com uma escritora que eu admiro demais, uma escritora que mudou minha forma de fazer literatura, que mudou minha forma, inclusive, de pensar os estudos de literatura, porque eu sempre trabalhei nas interfaces com os processos artísticos, na sociologia e na antropologia, e acabei estudando muita literatura, né? Tanto no mestrado quanto no doutorado, na graduação eu estudei cinema. Então, quando eu conheci a obra dessa escritora, eu fiquei encantadíssima e houve um momento que eu pude dialogar com ela diretamente, foi um momento muito icônico, que foi no evento que eu fui participar no Piauí, e fiz uma fala num dado momento, numa palestra, e ela veio puxar papo comigo a partir dessa fala, Eita. é uma figura muito generosa, e a gente passou o dia juntas, almoçamos, jantamos, aí no outro dia eu estava coordenando um GT, ela foi acompanhar o GT e colaborou um bocado com a gente, e desde então somos grandes amigas, eu costumo dizer que ela é uma xamã para mim, ela é uma mestra, que me inicia espiritualmente, que me ensina um bocado de coisa, que é a Graça Graúna, escritora indígena do povo potiguara do Rio Grande do Norte e professora de literatura da UPE. Agora ela está dando aula no curso de Ciências Sociais. A gente está sempre, né, juntas, dialogando. Quando eu saio da literatura e vou para as Ciências Sociais, ela faz o mesmo movimento em outro tempo. E foi uma delícia. Ela escreveu uma carta para mim, que virou o prefácio do livro. É um diálogo com essa obra, com esse texto, com essa novela, né, que é uma mistura aí de gêneros, é conto, é romance, tem um bocado de coisa junto, num formato menor, então eu costumo dizer que seja uma novela, mas pode ser um bocado de outra coisa. E aí ela escreveu esse prefácio, que é maravilhoso, e eu quero que vocês leiam, assim que tiverem oportunidade. Era. Aí você falou o nome dela como uma xamã, né? Como uma pessoa que inspira e que é referência. E aí, quais outras pessoas? Assim, não precisa necessariamente ser só da literatura ou da educação. Quais pessoas que você vê como uma referência mesmo? Uhum. Que tem a Tem ver também com a sua obra, enfim. Tem um bocado de gente lá, mas obviamente eu quero reforçar aqui escritoras, porque o mundo da literatura é um mundo muito alicerçado nessa lógica masculinista, androcêntrica, né? Tudo gira em torno desses homens que publicaram, desses homens que geriam as editoras, que estavam na linha de frente da produção. Né? As mulheres, comumente, elas escrevem muito, mas elas escrevem para si e estão dando conta dos desafios da dupla, da tripla jornada de trabalho e nem sempre têm condições, né, de ganhar o espaço público para publicar seus textos, né, para escrever, para se portarem diante do mundo como escritoras. E eu digo isso por experiência própria. Aconteceu comigo, aconteceu com minha mãe, aconteceu com minha avó. Né? Minha avó é uma mulher muito pouco escolarizada, ela é do sertão do Siridó, no Rio Grande do Norte, e ela sempre escreveu diários. Ela se casou com 14 anos, estudou muito pouco, mas ela tinha os diários, e no meio dos diários sempre vinham os poemas, sempre vinham umas rimas, né? E aí eu lembro também do momento que minha mãe me mostrou o diário dela, né, quando eu tinha uns 14, 15 anos, mais ou menos.
e aí tudo muito poético. Então, as mulheres, elas estão sempre escrevendo, né? Elas estão sempre problematizando as suas experiências cotidianas a partir do texto literário, mas nem sempre têm a oportunidade de escrever por conta desse sistema patriarcal, né, de dominação masculina que gera desigualdades. E aí eu acho muito importante lembrar de escritoras, porque durante muito tempo eu só lia homens, eu só estudava obra de homens, porque são eles que estão, né, aparecendo na televisão, são eles que estão nos festivais, né, são eles os mais vendidos. Se a gente for acompanhar as listas, né, dos mais vendidos, a lista do Jabuti, que saiu recentemente, que talvez seja um dos maiores prêmios da literatura brasileira, a gente tem sempre muito mais homens do que mulheres. Se a gente for olhar a Academia Brasileira de Letras, é um absurdo, né, a manutenção de um sistema, né, de reprodução de desigualdade de gênero. Então, acho importante frisar aqui que a gente tem um bocado de escritora que são importantes, que estão fazendo literatura há muito, muito tempo. E aí eu lembro muito de Alice Ruiz, que foi uma figura central para mim. Eu gostava muito de Paulo Leminski, que era companheiro dela, e aí só fui conhecer Alice Ruiz muito depois, né? Quando eu tive a oportunidade de participar de um festival de literatura lá no Recife, Alice Ruiz foi convidada. Eu tinha uns 18, 19 anos e fiquei encantadíssima. Eu fiz, porque eu só conhecia Paulo Leminski, né? Porque essa mulher não me chegou antes. E isso está relacionado, né, com essas sombras de desigualdade. E eu gosto muito de Alice Ruiz, gosto muito de algumas escritoras africanas que foram fundamentais assim, para o meu processo de escrita acadêmica, Ana Paula Tavares, Paulina Tiziane. Gosto muito de uma escritora estadunidense que é filha de mexicanos, e é um dos grandes nomes assim, do que a gente chama hoje de estudos ticanos no mundo, que é a Glória Azandua, né? Enfim, assim, tem um universo de mulheres que eu admiro, que eu gosto muito. E aqui no Brasil, das jovens, das contemporâneas que estão produzindo agora, nesse momento, Angélica Tavares, Micheline Verunski, são figuras assim, que eu admiro demais e que eu estou sempre atrás do que elas estão produzindo. E se lança um livro, muito provavelmente eu vou ser a primeira a comprar. Eu vou anotar, viu? Depois eu vou ver a gravação e vou anotar aqui, procurar as que eu não conheço. E aqui no Pajeúla eu tive a chance de conhecer também mulheres incríveis, né? Escrevendo e dizendo poesia, que eu também não tinha tido a oportunidade de acessar quando eu morava no Recife, né? Quando eu morava no Recife, eu conheci os escritores marginais, né? Miró, França, Valmir Jordão, Erickson Luna, que era gente que eu gostava muito, que eu bebia junto, né? Na Rua do Hospício, que eu ia ver filme no Teatro do Parque com eles, gente com quem eu dividi muitos espaços importantes, e eu gostava por conta da ruptura, das regras, das normas. Eu gosto disso, né? Eu estou aqui o tempo todo falando de contra-hegemonia, de anarquismo, é disso que eu gosto, é isso que me interessa. E de repente, quando eu venho aqui para o sertão, eu tenho acesso a uma outra lógica, né, de se fazer poesia, muito mais metrificada, muito mais amarrada nas normas, mas eu vejo mulheres subvertendo isso dentro da norma, que é um processo que eu gosto muito, né, que é da implosão da regra dentro da regra. E aí eu adoro Mariane Alves de Triunfo, Jéssica Caetano, né? Tem um bocado de gente fazendo coisas incríveis, Carla Adriele, que foi minha orientanda, também na UFRPE, que fez um trabalho massa sobre a obra de uma escritora nigeriana chamada Chimamanda Adichie. Enfim, Bia Marinho, enfim, tem um monte de gente que eu adoro, Severina Branca, que eu admiro demais, respeito e quero estar junto. Nosso sertão é bem diverso, bem recheado, bem rico, né? Em tudo, né? Em tudo que a gente imaginar, principalmente quando se fala de cultura, quando se fala de arte, quando se fala de literatura, ao contrário do imaginário, né? Que se tem, né? E aí tu falasse do Sul, e aí eu vejo muito isso, sabe? Do sertão que rompe com essa imagem estereotipada que as pessoas têm, as pessoas que são de outras regiões, as pessoas que são do litoral, né? E a gente está conseguindo fazer isso, né? E principalmente as mulheres. Essas que você citou, por exemplo, né? São mulheres incríveis e que fazem uma produção, né? Para deixar qualquer uma de boca aberta.
E você também É, sim. agora, né? Você também, que você também que veio. Me sinto muito feliz e muito honrada de estar no meio de vocês. Né? Eu sempre costumo dizer que o Brasil ele foi construído a partir dessas assimetrias regionais, né? Que geram outras formas de desigualdade. E é muito curioso a gente ver isso dentro do nosso próprio estado, porque a gente já vive uma desigualdade regional enquanto Nordeste, né, em relação ao Sudeste, ao Sul do país, mas existem assimetrias aqui entre litoral e sertão. Né? Quem vive no litoral tem um imaginário do sertão como esse espaço de ausência, de pobreza, de miséria, de seca, né? Onde nada nasce, onde não se produz, onde não há diversidade, né? Porque são reproduções de lógicas midiáticas, né? De manutenção dessas desigualdades, em prol da manutenção dessas desigualdades. E aí, quando a gente tem a chance de deslocar o olhar, de descentrar o olhar e de ver a diversidade do sertão, aí a gente vê que tem um bocado de coisa e que, inclusive, do ponto de vista da natureza, o sertão também é um espaço de vida. Né? A natureza parece ser algo muito determinante, mas não, né? Caiu uma chuvinha aqui esses dias, choveu um bocado por aqui, já está tudo verde, tudo já verde. Tá tudo bonito, florido, não é? É isso. A caatinga, né, é um dos biomas mais ricos do Brasil. Né? A gente tem caatinga, vai perder um bocado de coisa, né? Tá todo mundo aperreado agora com o Pantanal, com a Amazônia, mas a caatinga também é um bioma importantíssimo. A gente tem nossas onças aqui, as nossas arvodeiras, né? A gente tem os nossos bichos que são únicos, particulares dessa região, e que sem eles a gente não vive tão bem aqui. Então, existe um estilo de vida, um modo de conviver com o semiárido, com o clima, com as intempéries, que possibilitam que a gente esteja aqui há muito e muito tempo, né? É uma cultura que é ancestral, que é milenar. Isso. Então, é fundamental esse descentramento. A gente conversar aqui, de alguma maneira, lançar luz nesse desejo, né? Colocar essa pulguinha atrás da orelha das pessoas. Vamos olhar para o sertão de outra forma, né? Tem muita coisa interessante sendo produzida aqui. Isso, Paula. E assim, você falou a gente está falando aqui do sertão, falou de escritores que são referência para você. E o que é que... Eu sei que você gosta muito de viajar, né? Enfim, das diversas coisas que você faz. O que é que te inspira a escrever, Paula? Viajar, sem dúvida nenhuma, é um mote da minha escrita. Mas a viagem ela não precisa ser física. Adoro viajar fisicamente. Né? Eu cresci numa família de classe média baixa, no Recife, cresci na periferia, e não existiam muitas possibilidades, né, de viajar. Isso era um negócio meio distante da realidade. Então, eu escolhi uma profissão que me possibilitasse isso. E aí eu fui para as ciências sociais para fazer trabalho de campo, né, para conhecer as comunidades rurais, para conhecer as comunidades indígenas, né, para ter contato com essa alteridade, com esse Brasil diverso, com esse Brasil amplo em que a gente está inserido, e descentrar esse olhar, né, e sempre colaborar com essa desconstrução do que está tão sedimentado, tão sólido. E aí eu adoro me deslocar, eu acho importantíssimo isso, porque, de alguma maneira, viajar é estar vivo. Né? A partir do momento que você viaja, você desestabiliza algo ali dentro, né? Para que algo novo surja. Mas, ao mesmo tempo, viajar também pode ser por outras vias. E a literatura sempre foi um caminho de viagem para mim. Né? Quando eu não tinha condições financeiras de fazê-lo, eu acessava livros, eu pegava livros na biblioteca, né? Eu pegava os livros que meu pai já tinha lido, eu pegava os livros das minhas primas, para poder viajar e conhecer outros mundos possíveis. Né? A primeira vez que eu estive no sertão foi pela literatura, né? Foi com Graciliano Ramos, foi com Guimarães Rosa, né? Foi com Raquel de Queiroz, pois é. Então, eu acho que são experiências, né, de deslocamento também. As literaturas africanas foram centrais, né, para abrir meus horizontes, né, para outras produções de saber, de conhecimento. E aí, somente depois que eu já estava fazendo meu doutorado, estudando literaturas africanas, eu pude a África a primeira vez. Mas eu já conhecia tudo pela literatura, né? Eu já sabia até como era o trânsito de Luanda em Angola por conta da literatura. Eu já sabia que tipo de transporte eu tinha que pegar para chegar em determinado lugar por conta da literatura. Então, viajar significa adentrar mundos possíveis pela literatura também, mas pelo deslocamento. E eu acho que todo mundo deve experimentar isso um dia. Eu sei que tem gente que não gosta de viajar por uma série de razões, mas experimente viajar pela literatura, é confortável, é tranquilo, mas desestabiliza um bocado também. Eu queria ler mais hoje, mas parece que quando a gente vai ficando, digamos, mais adulta,
mais velha por vir. E aí hoje eu estudo mais que leio. Mas eu separei um ali, eu tenho que ler, minha gente. Porque assim, eu lembro muito da minha infância, eu sempre li muito, na minha adolescência, minhas professoras diziam que eu devorava os livros, e hoje a gente tenta ter esse gás e existem diversas demandas que acabam nos afastando de um certo modo. Mas eu concordo totalmente com o que você disse. Quantas viagens, quantos livros, eu não lembro, que eu li na minha infância e na adolescência, e que hoje, por exemplo, eu quero tatuar no meu Pois corpo, é. né? Porque são lembranças importantes, né? Fazem parte da minha história, né? O E, trabalho gente, demanda, Laí, mas eu vou lhe dizer sim, uma coisa. A sim. literatura não é somente o livro. Né? Por exemplo, eu sei que você gosta muito de hip hop, que você é fã dos Gosto. Racionais, e aquilo é literatura também, né? Aquela forma de fazer música é literária, é poesia. Então a gente está acessando literatura de outras formas, né? As pessoas que estão acompanhando séries hoje, filmes baseados em obras literárias, Sim, estão tendo seus é primeiros contatos verdade. com literatura. As histórias em quadrinhos são também formas de acessar a literatura. Então, de alguma maneira, a literatura ela nunca morre na vida da gente, né? Só os suportes ou as formas, né, de fruir Sim. a literatura que são diferentes. Mas, obviamente, a experiência do livro ela é diferente, ela é distinta e ela é especial por isso, né? Porque ler um livro implica estar atenta, estar concentrada, né? Às vezes eu Acho que estou é lendo um isso. negócio assim, Concentração. e aí eu olho em volta, né? Porque é um negócio já meio pesado e tal. E, será que as pessoas estão percebendo que eu estou lendo isso, né? Porque a gente vai mudando as feições com a leitura. Então, tem um pouco disso. Mas eu acho que a gente não tem que se entristecer, não. Eu acho que a gente tem que realmente abrir os horizontes, é pensar que a literatura ela está ganhando outras dimensões na vida da gente. Nossa. Ixi, Maria. Cada vez que eu converso contigo, é uma aula, viu? Real. E eu contigo, a gente aprende juntas. Mulher. E falando em aula, eu estava dando uma olhada e já vi algumas coisas que você organiza, que produz, que faz parte, né, na parte acadêmica. E aí eu queria também saber se existem marcas dessas situações, dessas ações, desses grupos no seu livro também, né? Porque tem o Macondo, tem a Mostra de Cinema Indígena, tem os grupos de estudo, pesquisa sobre cartografia da contradança, pedagogia decolonial e antirracista. É muita coisa, muito termo, assim, bem... Eu queria, assim, que você pudesse esmiuçar um pouquinho para a gente e ver se tem, se você faz esse diálogo, se está no livro. Está, sim, sem dúvida nenhuma. Eu costumo dizer que escrever está viva, né? E, obviamente, que todas as nossas formas de estar no mundo e de viver esse mundo acabam reverberando no texto. E eu percebo isso, eu sinto isso na maneira como eu escrevo, mas eu tenho um bocado de gente da crítica literária que está sinalizando isso há muito e muito tempo, desde a década de 20 do século passado, né? Que quem escreve não consegue não deixar suas marcas no texto literário. E aí, obviamente, a maneira como eu penso, né, a sociologia, a antropologia e ciências sociais, de uma maneira geral, reverberam no texto. Por exemplo, essa novela, Os Cheiros do Vento Sul, ela é fruto de diários de campo. Né? Os diários de campo é um instrumento da antropologia, né? Uma forma da gente registrar os nossos olhares, as nossas impressões, os sentimentos, né? As sinestesias, as experiências diversas do campo e não esquecer, né? Porque a memória da gente deixa a gente na mão de vez em quando. Então, a gente registra tudo ali, né, no que a gente chama de etnografia, para que aquilo não se perca depois, quando a gente for fazer a interpretação desse material. E aí eu tenho um diário de campo desde 2003, né? E aí os diários de campo tem desenho, tem projeto de casa, tem projeto de casa de farinha, né? Tem arma desenhada, como é que se caça, o que é que se usa para caçar não sei o quê, e aí qual é a arma, e aí eu desenho ali a partir do que já me disseram, daquela escuta. E aí no meio do diário de campo eu sempre escrevi um poema, né? Eu sempre fazia um registro, né, mais pessoal daquilo que eu estava vivenciando. Inclusive, eu posso até ler um trecho de um registro desse tipo, sim, que está aqui, nos Cheiros do Vento Sul. Isso aqui eu escrevi quando eu estava no Amazônia, isso não faz muito tempo, foi em 2018, e em São Gabriel da Cachoeira, no Alto Rio Negro,
E eu escrevi esse poema e, de repente, ele veio à tona de novo quando eu estava organizando essa novela, sistematizando as ideias para essa novela. E aí diz o seguinte: extasiada, começo a lembrar das coisas bonitas que vi. Do Auapés ao Insana, o desenho das pedras, Igarapé-Açu, o sono dos pássaros, Iaureté e Daburu, o voo dos peixes, caminhar em família, o respeito da cobra, criança na anca, sombra de Imbaúba, o sagrado do rio. E aí é um poema que é um exercício, né, etnográfico de lembrar as nomenclaturas, de lembrar a geografia dos rios, dos igarapés, o nome que determinadas formações rochosas têm naquela região, né, porque é uma taxonomia, é uma forma de dizer que é muito distinta da experiência que a gente tem aqui no Nordeste. E aí, obviamente, para lembrar, para fixar, eu fazia essas anotações e, de repente, eu pensava que dava poesia, né? Que são palavras que têm uma sonoridade bonita. E aí eu tentava organizar isso em forma de poesia, e quando eu vi isso, ia para o texto acadêmico e sentia falta de que viesse, né, para uma obra específica, ou uma compilação de poesia, ou uma novela, alguma coisa do tipo. Então, obviamente, o meu trabalho acadêmico, ele flerta o tempo inteiro com a minha maneira também de fazer poesia, de enxergar a poesia. O Macondo, por exemplo, que é o grupo de pesquisa que eu tenho coordenado na UFRPE-UASP, Macondo é uma personagem de uma obra icônica da literatura latino-americana, que é 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, né, que abre caminho para o que a gente entende hoje, né, de realismo fantástico, maravilhoso, e diz muito também sobre o momento histórico que a gente vivia na época de lançamento da obra, né, de bipolarização do mundo, das ditaduras latino-americanas, de uma experiência interiorana naquele contexto. E Macondo é um lugar onde tudo é possível. E aí, quando eu cheguei aqui em Serra Talhada, eu imaginei que esse lugar aqui também era um espaço em que tudo poderia ser possível, a partir do instante que eu estivesse aqui em rede com um bocado de gente da região, fazendo coisas diversas. E aí Macondo nasceu assim. Então, obviamente, todos os meus interesses de pesquisa estão atentos, né, a esses desafios. Né? Você fala da pesquisa, né, as cartografias da contradança. Cartografia é um negócio que eu faço muito na literatura, né, que é um mapeamento, é uma forma de organizar as ideias, de organizar os conceitos, de organizar as palavras que são bonitas, que têm sonoridades diversas, e, ao mesmo tempo, também é uma forma de trabalho antropológico, né, onde a gente organiza, né, tudo aquilo que a gente vem recebendo do trabalho de campo, para, a partir daí, começar a fazer as interpretações disso e pensar o contexto social, né, na sua grandiosidade, no seu esplendor. E a pedagogia decolonial é outro caminho, é um caminho do qual eu não abro mão. A gente precisa descolonizar as nossas formas de proceder, né? A escola é um espaço de revolução, é um espaço de transformação. E, obviamente, se a gente continua reproduzindo as lógicas coloniais de se fazer, de se ensinar, de se produzir na escola, nada muda. E a gente está vivendo isso hoje no Brasil, né? A gente está num momento, né, de reflexão profunda sobre as desigualdades étnico-raciais, as desigualdades de gênero, né, sobre o sentido da terra para as populações indígenas e a importância da demarcação desses territórios. E se a gente não começa a debater isso a partir da história do Brasil, da história oficial, que é contada a partir de um determinado viés eurocêntrico, e desconstruir, nada vai mudar. A gente não vai ter a sociedade civil, a gente não vai ter as pessoas junto com a gente, em mãos dadas, para transformar o mundo. Então, eu acho que a pedagogia decolonial é um caminho sem volta para todo educador de todas as áreas, das ciências exatas às ciências humanas. Ótimo, Paula. E no Macondo foi que vocês fizeram a mostra de cinema indígena, a primeira mostra de cinema indígena? Isso mesmo. Eu acho, talvez agora eu já esteja defasada, mas até muito recentemente foi a primeira mostra de cinema de autoria indígena de Pernambuco. Não havia nenhuma mostra desse tipo. Então, a gente tem aqui alguns coletivos, o coletivo Funiô de cinema, a gente tem a Graciela Guarani, que é do povo Guarani Kaiowá, mas é radicada, vive em território Pancararu, Alexandre Pancararu, todos os territórios indígenas aqui no entorno, né, os Funiô ficam em Águas Belas, os Pancararu, Tacaratu, Petrolândia, Jatobá,
que produzem cinema, que estão fazendo filmes de guerrilha, filmes que denunciam, né, as agruras e os desafios que os povos indígenas enfrentam desde tempos imemoriais. E me incomodava o fato da universidade estar em território indígena, ter um monte de estudantes indígenas, né, do povo Pancará, do povo Trucá, do povo Pancararu, e esses saberes não estarem em debate, né? Esses saberes não terem protagonismo. E aí o cinema é uma forma de aproximação, né? E ainda mais numa cidade como Serra Talhada, que não tem cinema de rua, né? Agora a gente já tem um cinema no shopping center, não é o ideal, porque nem todo mundo pode acessar, a gente queria cinema R$ 1, R$ 2, né? A gente queria os cinemas tradicionais, mas foi a chance de muitos estudantes se verem na tela, de muitos estudantes terem acesso a uma cinematografia decolonial, né, que vai na contramão das lógicas hollywoodianas ou dos filmes da Netflix. Então, foi muito bacana, assim, foi uma experiência incrível. A gente fez 2 edições e logo mais vamos para a terceira. Oxe, ótimo, Paula. E aí eu fico imaginando, né, algumas coisas, porque, veja, quando você fala dessa mostra, vocês vêm trazendo para a gente coisas que a gente não tem conhecimento, né? Que deveria, né? Mas seja por um motivo ou por outro, seja através de políticas públicas, ou seja através por falta de mobilização, o que for, acaba não chegando para a gente, às vezes a gente também não busca. E uma coisa tão essencial, né? Quando a gente está falando de indígena, a gente está falando de ancestralidade, a gente está falando da nossa origem, né? Sim. Daquilo que estava aqui há muito mais que qualquer outra pessoa tenha pensado em invadir e destruir, né? Perfeito. E aí, veja, em Serra não tem, mas veja, em Afogados tem o cinema, em Triunfo tem, né, o Cine Teatro Guarani. Vocês já pensaram, assim, é claro, depois, né, da pandemia, mas em fazer algum tipo de coisa, entrar em contato, por exemplo, com o pessoal da Mostra Pagel de Cinema, de Afogados, o Festival de Cinema de Triunfo, ou já teve alguma coisa do tipo? Já teve. A segunda mostra de cinema indígena, que foi ano passado, foi uma parceria com o Sesc Triunfo, e ela aconteceu 4 dias no Cine Teatro Guarani, que foi muito emblemático, porque, inclusive, pouco se reflete sobre esse nome, e a gente tinha uma cineasta do povo Guarani, que foi a Graciela lá, e ela trouxe essa problematização para a gente, foi super interessante. Então, foram 4 dias super enriquecedores, a gente dançou toré, né? O pessoal vendeu artesanato, que é algo indissociável, né, do modo de viver indígena, e aí toda a comunidade de Triunfo teve acesso, né, a essa produção gratuita durante 4 dias, e depois a gente fez mais 4 dias na universidade. E quem sabe no futuro a gente tendo perna, a gente alarga mais, né? Obviamente é difícil fazer porque sou eu sozinha com o professor Caio Sotero, né, na produção do evento, né, sem recurso financeiro, sem um tostão, por conta dos últimos cortes que a gente teve na área de educação. E ainda existe, né, um desafio aí de diálogo, porque se há recurso, muitas vezes, para eventos da área da educação, mas se o evento tiver como proposição arte, a gente não consegue recurso, porque não se encaixa dentro das cifras, né? Então, a gente tem problema na universidade com relação a isso, né? De pagamento de cachê, né, para os artistas. Então, é uma lógica que parece que não dialoga com a educação, né? Das perspectivas de quem faz a gestão financeira. E a gente sabe que arte e educação tem tudo a ver, andam de mãos dadas. Então, é um evento que a gente faz na garra. Mas, obviamente, tendo parceria, tendo gente para trabalhar junto, para fazer, a gente está dentro, a gente mergulha fundo, né? Como surgiu essa proposta de trabalhar junto com o Sesc. Ano passado, surgiu também uma outra proposta junto com o Cineclube Bamako, do Recife, de fazer a Sessão Quilombo, só com produções de cineastas quilombolas, e a gente fez em novembro do ano passado, mesmo ano que a gente fez a Mostra de Cinema Indígena. A gente achava que não tinha mais perna para fazer outro evento desse tipo, e a gente conseguiu porque essa parceria surgiu. E aí o pessoal do Cineclube Bamako fez a curadoria do evento e a gente conseguiu trazer as comunidades quilombolas daqui do entorno, de Mirandiba, de Salgueiro, Feijão, Posse, Conceição das Crioulas, para participar do evento, para falar das produções, para falar dos filmes, né? Os diretores, as diretoras estavam lá, foi super bonito. Então, obviamente, desejo de alargar a gente tem, só que nem sempre a gente pode.
Mas chega, né? E esse negócio de fazer as Chega. coisas sem dinheiro, eu já sou experiente. Eu sei como Dá é. certo. Dá! Dá E as certo. oportunidades vão surgindo, né? Os diálogos vão aparecendo e, de repente, surge a Isso. chance de fazer E junto. aparece gente para pegar na sua mão, né? E outra coisa, lá o Festival de Afogados, de Cinema de Afogados, já está atento a essas questões. Né? Vez por outra tem filme das cineastas indígenas, a Graça Guarani, o Alexandre Pancararu já participaram do festival, eu estive lá numa mesa com eles já. Né? Então, o pessoal está atento, né? Está atento a essa lógica mesmo de descolonização das telas de cinema. A gente precisa mudar o olhar. Que bom, Paula. Que isso está acontecendo, né? Assim, você está lançando o livro agora, mas depois tu estás pensando em fazer algo, digamos, um momento físico, com todos os cuidados para fazer, para que a pessoa consiga o livro, né? Porque quem está nos vendo aqui vai querer, né? Todo mundo quer. E aí? Como é que vai ser? A gente vai fazer um esquema de venda pelos Correios, inclusive para valorizar essa empresa pública, enquanto ainda temos. Enquanto é pública, sim. Eu desejava muito, claro, fazer um evento, né? Esse livro era para ter sido lançado em março, e aí foi adiado, e de repente foi preciso trabalhar com o que se tem. O que a gente tem agora é isso. E que massa que a gente tem isso, né? Porque esses encontros virtuais, eles têm possibilitado articular gente do mundo todo, né? A gente tá aqui, tu tá em Recife, eu tô em Serra Talhada, tu tá em Afogados, tem outra pessoa não sei aonde, tá todo mundo perto, tá todo mundo junto, né? E então, nesse momento, para agora, para 2020, a gente vai fazer esses lançamentos virtuais. A gente tem esse momento agora no Festival Sertão Alternativo, a gente vai ter outros momentos mais adiante. E, de repente, quem sabe para o próximo livro, 2021, já não dá todo mundo com a vacinazinha e o chip comunista chinês implantado no braço, a gente não faz um encontro presencial. Vamos orar para ver se isso acontece. Veja a hora. Tudo isso passar, né? E sobrevivermos, né? Sobrevivermos. Claro, sem dúvida. Sãos também, né? Pronto, aí a gente está chegando no finalzinho. Assim, eu queria agradecer demais, Paula, demais. Assim, conversar contigo sempre é muito bom, eu aprendo muito. E, assim, ter esse momento no festival, sabe? Eu falo não só enquanto produtora, como ser humano mesmo, como educadora, como produtora cultural, como coletivo. É muito importante para a gente, sabe? Tu és referência para a gente em vários aspectos. E aí, é uma honra. Gratidão demais. Querida, eu é que agradeço, a honra é minha. Você também é uma grande referência para mim. Né? Eu queria muito, quando eu era adolescente, andava com a galera do movimento punk, ser produtora de festivais, e tu é, mulher. E eu fui massa quando eu te conheci e acompanhei tudo isso. E, poxa, que massa, né? Eu não pude, eu não consegui, por uma série de razões, mas ela está aqui no sertão de Pernambuco fazendo isso acontecer, né? Com tanta seriedade, com a capacidade de articulação incrível. Eu admiro demais você e o seu trabalho aqui na região. Você é referência também. E aí, Laê, como é lançamento, eu não vou brincar em serviço, né? Claro. Afinal de contas, eu sou sagitariana e sagitariano não perde a chance. Vou brindar com um runzinho cubano, porque tudo tem que ter significado. Vai lá. Massa, valeu. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo. Tá ótimo. Afinal mas eu espero brindarmos pessoalmente em breve. Sim. Faremos. Gratidão demais, Paula, viu? Um abraço. Se cuidem. Obrigada, gente. Prazer imenso estar aqui com todo mundo e vida longa ao Festival Sertão Alternativo. Obrigada. Tchau.